Eu cresci acreditando que família não era apenas sangue, mas também quem caminha ao seu lado quando todos viram as costas. E por muito tempo, essa definição fez sentido. Meu nome é Lucas, e por mais que minha história pareça um daqueles enredos de novela, tudo que você vai ouvir aqui é real, real, cruel e transformador. Desde criança, Pedro era meu melhor amigo. Nós fazíamos tudo juntos. Jogávamos bola na rua, dividíamos o lanche e até sonhávamos com o futuro sentados na calçada da minha casa. Meus pais o acolheram como se fosse mais um filho. Ele vinha de uma família desestruturada e minha mãe fazia questão de que ele se sentisse incluído. Aqui você sempre terá um lar, ela dizia com aquele sorriso acolhedor. Quando completamos 18 anos, eu entrei na faculdade de administração. Pedro tentou engenharia, mas não conseguiu passar. Ainda assim, meus pais continuaram, o tratando com o mesmo carinho, como se o destino dele estivesse entrelaçado ao nosso. Na época, eu não imaginava que essa relação, que parecia tão sólida, escondia raízes podres crescendo silenciosamente. Com muito esforço e noites em claro, consegui abrir minha própria empresa de tecnologia. Era pequena no início, mas com dedicação e visão, comecei a expandir. Como confiava cegamente em Pedro, convidei ele para trabalhar comigo. Dei a ele um cargo de confiança, próximo a mim. Afinal, ele conhecia minha história, meus valores, ou assim eu pensava. Pedro se tornou parte essencial da operação. Era carismático, inteligente e sabia como lidar com as pessoas. Muitas vezes até pensei que ele fosse mais sociável do que eu. Meus pais ficavam orgulhosos. Diziam que éramos como irmãos levando um legado juntos. Mas aos poucos, detalhes começaram a me incomodar. Documentos que sumiam temporariamente, decisões que ele tomava sem me consultar e reuniões que ele realizava com investidores sem sequer me avisar. No começo, achei que fosse apenas excesso de iniciativa. Pedro quer ajudar, aliviar meu peso, pensei. Mas minha intuição começou a gritar. Foi só quando Clara, minha assistente de confiança, me chamou para uma conversa reservada que o primeiro alarme soou com força. Lucas, tem algo errado. O Pedro está articulando por fora. Ele marcou reuniões com um grupo de empresários e usou seu nome. Disse que era sócio majoritário da empresa. Meu mundo balançou. Congelei por alguns segundos tentando digerir aquela informação. Clara era leal e nunca traria algo assim sem fundamento. Pedi provas, e ela, com um olhar firme, me entregou um pendrive. Nele havia áudios, conversas e até contratos esboçados com a assinatura de Pedro, tentando vender parte da empresa. Antes de continuar, respira fundo comigo. E se essa história já te prendeu até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso me motiva a trazer mais histórias reais como essa, cheias de reviravoltas e aprendizados que a vida me obrigou a encarar. Agora vamos continuar. Eu não sabia o que fazer. Era meu melhor amigo, o filho adotivo dos meus pais, tentando me derrubar pelas costas. Decidi não confrontá-lo de imediato. Em vez disso, preparei um plano. Reuni toda a documentação, organizei provas e fui montar um quebra-cabeça que revelaria uma traição muito maior do que eu imaginava. Nos dias seguintes, passei a observar Pedro com outros olhos. Cada gesto, cada conversa, cada e-mail que ele trocava. Pedi para o setor de TI monitorar atividades suspeitas, sob o pretexto de reforçar a segurança da empresa. O que começou como uma investigação discreta, logo revelou algo mais sombrio. Pedro não estava sozinho. Descobri que ele havia se aliado a um dos nossos fornecedores, um homem chamado Renato, para criar uma empresa paralela com o mesmo modelo de negócio que a minha. Eles estavam tentando atrair meus principais clientes, oferecendo preços abaixo do mercado. E o mais revoltante, usando informações internas que só Pedro tinha acesso. Foi aí que compreendi o real motivo das reuniões secretas. Pedro queria me sabotar por dentro. Ele sorria no meu escritório durante o dia e me apunhalava nas sombras à noite. Eu me perguntava todos os dias, por quê? Por que ele faria isso comigo? Logo eu que estendi a mão quando ele não tinha nada. Decidi compartilhar tudo com meus pais. Esperei um jantar de domingo,
daqueles tradicionais que fazíamos há anos, com Pedro presente. Imprimi provas, organizei os documentos e deixei tudo em um envelope. Quando todos estavam à mesa, com o cheiro de lasanha no ar, entreguei o envelope ao meu pai em silêncio. O ambiente ficou tenso. Meu pai leu as primeiras páginas e ficou pálido. Minha mãe largou o garfo. Pedro tentou fingir que não sabia do que se tratava. Mas quando meu pai, com voz embargada, leu em voz alta o trecho de um contrato onde Pedro tentava vender 40% da minha empresa, o silêncio foi esmagador. Pedro, é verdade isso? Minha mãe perguntou com lágrimas nos olhos. Isso foi tirado de contexto. Ele tentou argumentar. Eu estava tentando ajudar o Lucas a conseguir novos sócios, mas as provas eram claras. E o mais doloroso foi ver meus pais, que o consideravam um segundo filho, desmoronarem diante da traição. Meu pai se levantou da mesa sem dizer uma palavra e foi para o quarto. Minha mãe, sempre forte, apenas disse: "Acho melhor você sair da nossa casa, agora." Pedro me olhou com raiva, não disse nada, pegou o celular, a carteira e saiu sem olhar para trás. Aquele jantar foi o fim de uma era. A dor no olhar dos meus pais era indescritível, mas para mim era só o começo. Eu ainda não fazia ideia do quão fundo Pedro tinha ido e de quanto isso me custaria. Dias depois, recebi um aviso judicial. Pedro estava me processando. Alegava que tinha direito à parte da empresa por contribuição intelectual e operacional. Usava nossas fotos de infância, mensagens antigas e até vídeos onde eu dizia que não conseguiria sem ele como argumento emocional. Foi nesse ponto que entendi. Pedro não estava apenas tentando me sabotar financeiramente. Ele queria destruir minha reputação, minha estabilidade, minha paz. Mas o que ele não sabia é que eu já estava um passo à frente, e a vingança que ele tanto provocava estava apenas começando a ser desenhada. Procurei um dos melhores advogados da cidade, um sujeito calmo, mas com olhar afiado. Mostrei todos os documentos, áudios e prints que havia reunido. Ele analisou tudo com cautela e me disse algo que me deu forças. Lucas, com esse material não só conseguimos barrar o processo dele, como podemos virar o jogo e expor tudo publicamente, se necessário. Entramos com uma ação contra Pedro e seu comparsa Renato por tentativa de estelionato, uso indevido de informações confidenciais e danos morais. A justiça começou a girar lentamente, mas eu sabia que o tempo estava do meu lado. Enquanto isso, tive que lidar com os efeitos colaterais daquela traição. Alguns clientes que Pedro havia assediado começaram a desconfiar da minha empresa. Tive que fazer reuniões, explicações, reconstruir pontes. Tudo isso enquanto lidava com o peso emocional de ter sido traído por alguém que eu considerava um irmão. A dor era diária, mas também era combustível. Meus pais tentaram se manter firmes, mas estavam arrasados. Minha mãe chorava escondida no quarto. Meu pai, que antes ligava para Pedro todos os dias, não falava uma palavra sobre ele. O silêncio dizia mais que 1000 frases. Aquele buraco que Pedro deixou parecia impossível de preencher, e foi nesse momento que a mídia local soube do caso. Um site de notícias publicou um artigo intitulado "Traição entre sócios. Jovem empresário sofre tentativa de golpe do melhor amigo." A história se espalhou rápido, e mesmo sem citar nomes, quem era do ramo sabia exatamente de quem se tratava. Pedro surtou. Me mandou mensagens, me ameaçou, disse que eu estava manchando a imagem dele. Mas o irônico era que ele mesmo havia cavado o próprio poço. Eu apenas expus o que ele tentou manter escondido. A verdade, enfim, estava ganhando voz. Foi nesse período turbulento que conheci alguém inesperado. Bianca. Ela era advogada também do escritório parceiro que auxiliava no processo. Inteligente, determinada e com um olhar que enxergava além das palavras. Começamos a conversar sobre o caso, mas em pouco tempo conversávamos sobre tudo. Bianca se tornou meu apoio emocional. Me ajudava a manter o foco, a não agir por impulso. E aos poucos, o que era apenas parceria profissional virou algo mais. Ela me lembrava todos os dias que eu não era apenas a vítima daquela história. Eu era alguém que tinha sobrevivido à queda e estava de pé. Pedro, por outro lado,
Não aceitava a derrota. Tentou movimentar influências, apelou para antigos contatos e até procurou meus pais, mas eles não o atenderam. Quando viu que não conseguiria o que queria, sumiu por algumas semanas. Pensei que tivesse desistido, mas eu estava enganado. Ele reapareceu com uma bomba. Criou um canal nas redes sociais para contar a versão verdadeira da história. No vídeo, chorava, dizia que foi usado, manipulado por mim e que eu o tinha jogado fora como lixo. O vídeo viralizou. Milhares de visualizações, comentários divididos e a verdade, mais uma vez, sendo distorcida. Ver aquele vídeo me destruiu por dentro. Era como se Pedro estivesse encenando uma peça de teatro onde ele era a vítima e eu, o vilão da história. E o pior, parte do público acreditava. Recebi mensagens de ódio, críticas, até ameaças. Tudo por algo que ele mesmo começou. Mas como Bianca sempre me dizia, mentiras têm pernas curtas. Começamos a preparar uma resposta oficial, com provas documentais, datas e prints de conversas que expunham a verdadeira face de Pedro. Publicamos um vídeo sóbrio, direto, mostrando os fatos, sem teatro. E no final deixamos uma pergunta no ar. Se ele era tão inocente, por que tentou registrar uma empresa idêntica à nossa pelas costas? A repercussão foi instantânea. A opinião pública começou a mudar. Comentários surgiram apoiando nossa versão, relembrando o histórico de Pedro. Ex-funcionários começaram a nos procurar com relatos de atitudes suspeitas dele ao longo dos anos. Aos poucos, a verdade tomava seu espaço de volta. Pedro tentou fazer outro vídeo, mas agora estava desestabilizado. Gaguejava, se contradizia e perdia a compostura diante de perguntas óbvias. As visualizações despencaram. A máscara estava caindo e, com ela, a confiança que muitos ainda depositavam nele. Foi aí que a justiça finalmente avançou. Um mandado de busca-apreensão foi autorizado para a casa de Pedro e o escritório clandestino que ele havia montado com Renato. Os documentos encontrados lá não deixavam dúvidas. Estratégias para roubar clientes, propostas com dados copiados da minha empresa e até um dossiê sobre mim com detalhes pessoais. Pedro foi intimado a depor e, diante das provas, sua postura mudou. Tentou acordo, tentou se fazer de arrependido, mas era tarde demais. Minha confiança, a da justiça e da sociedade, já tinham sido estilhaçadas por suas próprias escolhas. E agora, era ele quem teria que correr atrás do prejuízo. Enquanto isso, minha empresa começava a se reerguer. Bianca se tornou oficialmente parte da equipe, e seu conhecimento jurídico passou a ser uma das nossas maiores forças. Com ela ao meu lado, eu sentia que nada poderia me derrubar novamente. E mais do que isso, eu estava pronto para dar o próximo passo. Decidi expandir a empresa. Criei um novo braço de inovação, voltado a projetos sociais e sustentáveis. Queria que a dor que eu havia vivido servisse para gerar algo bom, algo que impactasse outras vidas positivamente. E aos poucos o passado deixava de ser uma sombra para se tornar um impulso. Mas se você acha que a história termina aqui, está muito enganado. Pedro ainda tinha uma última cartada, e essa, diferente de todas as outras, atingiu o ponto mais sensível da minha vida: meus pais. Em um ato desesperado, Pedro procurou minha mãe e, chorando, implorou por perdão. Disse que estava com depressão, que pensava em se matar, que se arrependia de tudo. E minha mãe, com aquele coração enorme que ela sempre teve, vacilou. Me ligou no mesmo dia e disse que queria conversar sobre uma possível reconciliação. Se você está gostando dessa história, já deixa o like e se inscreve no canal. Assim você apoia esse tipo de conteúdo e não perde as próximas reviravoltas dessa trama intensa. Quando minha mãe me ligou, eu senti uma mistura de incredulidade e dor. Ela dizia que todos merecem uma segunda chance, que ninguém é só erro. Mas ela não estava enxergando que aquele discurso bonitinho era a mesma arma emocional que Pedro usava desde sempre. Eu a ouvia em silêncio, tentando não gritar. No fundo, eu entendia o coração dela. Ela havia visto Pedro crescer, sentar à nossa mesa por mais de uma década, chamar ela de segunda mãe. Era difícil para ela separar o passado da verdade cruel do presente,
Mas por mais que doesse, eu precisava ser firme. Mãe, se você o deixar voltar a pisar aqui, eu me afasto, disse, com a voz embargada. Foi a primeira vez que minha mãe chorou no telefone comigo. Ela disse que não queria escolher entre 2 filhos, mas era justamente isso que Pedro estava forçando ela a fazer. Usar o afeto dela como escudo para o próprio ego era covarde, e dessa vez eu não iria recuar. Fiquei dias sem falar com ela. Me sentia sujo, dividido, culpado. Bianca foi quem mais me ajudou nesse momento. Ela me dizia com calma e firmeza: às vezes proteger a nossa paz exige romper com as ilusões que os outros ainda não conseguiram largar. O tempo passou, e Pedro, percebendo que meu coração era intransponível, tentou mais uma jogada rasteira. Procurou Bianca. Foi até o escritório onde ela trabalhava e tentou uma conversa civilizada. Disse que ela era a única capaz de convencer Lucas a enxergar o bem nele, mas Bianca o enfrentou com frieza. O único bem que você fez na vida dele foi mostrar quem nunca mais deveria estar nela, disse antes de sair da sala. Esse foi o último fio de esperança de Pedro. Depois disso, ele desapareceu da mídia, das redes sociais, até dos círculos empresariais. Mas o que ele não sabia é que a vida cobra, e cobra com juros. 2 meses depois, recebi uma ligação de um ex-funcionário do Pedro, um rapaz humilde chamado André, que havia trabalhado com ele por alguns anos. André tinha sido enganado, assim como eu, e agora queria contar tudo o que sabia, com provas, sobre um fundo ilegal que Pedro e Renato movimentavam há anos. Marcamos um encontro. André trouxe um pendrive, conversas salvas, contratos fraudulentos e até vídeos de reuniões clandestinas. Era o tipo de material que colocaria Pedro não só na lama, mas talvez atrás das grades. E naquele momento eu soube. A vingança verdadeira não viria das minhas mãos, viria da verdade. Reunimos o material, envolvemos a promotoria e reabrimos o processo com novos elementos. Agora o que era um caso civil virou criminal. E quando Pedro recebeu a notificação, tentou fugir, literalmente. Mas foi encontrado 2 dias depois, tentando embarcar para outro estado com documentos falsos. A cena da prisão dele passou nos noticiários, algemado de cabeça baixa, sem a arrogância de antes. E ali, diante das câmeras, o homem que tentou destruir tudo o que eu construí, com esforço, era finalmente confrontado pelas consequências dos próprios atos. A prisão de Pedro foi como uma ferida sendo finalmente costurada. Não era alegria o que eu sentia, mas uma espécie de justiça, um acerto de contas com o destino. Renato, o comparsa dele, também foi indiciado e, diante das provas, acabou delatando Pedro para tentar reduzir a própria pena. O castelo de mentiras ruiu de uma vez. Mesmo assim, minha mãe ficou abalada. Ver Pedro algemado na TV foi um choque para ela. Chorou por dias, dizendo que se sentia culpada por não ter enxergado quem ele realmente era. Mas pela primeira vez, ela entendeu meu silêncio, minha dor e o porquê da minha frieza. Filho, me perdoa. Você sempre esteve certo, ela disse com a voz trêmula. A partir daí, nosso laço se fortaleceu ainda mais. Bianca e eu nos casamos em uma cerimônia íntima, longe dos holofotes, cercados apenas por quem realmente nos amava. Não havia luxo, mas havia algo que nenhum dinheiro compra: paz. A empresa, agora renovada e mais forte do que nunca, virou referência em projetos éticos. Recebemos prêmios, fomos convidados para palestras e nos tornamos símbolo de resiliência no mercado. O nome Lucas, que Pedro tentou manchar, agora era sinônimo de superação. Mas sabe o que mais me marcou? Foi quando um jovem empresário, durante um evento, se aproximou e disse: eu ia fechar com o Pedro anos atrás, mas ouvi sua história e decidi seguir o caminho da honestidade. Você salvou minha empresa sem nem saber. Aquilo me emocionou profundamente. O que começou com traição virou inspiração. Pedro foi condenado a 5 anos de prisão, sem direito a regime aberto nos 2 primeiros. Sua empresa foi extinta, seus bens bloqueados e sua reputação destruída. Nenhum dos amigos de fachada ficou ao lado dele.
nem mesmo os falsos investidores que ele enganava com promessas vazias. Durante o julgamento, ele tentou falar comigo, pediu para entregar uma carta. Eu aceitei, por curiosidade. Na carta dizia que se arrependia, que tinha inveja de mim desde sempre, que não sabia como lidar com o fato de eu ser melhor em tudo. Chamava isso de dor antiga, mas para mim, aquilo não era arrependimento. Era só ego ferido. Rasguei a carta, porque não se cura uma ferida deixando o veneno perto. E naquele momento percebi que a maior vingança que eu poderia ter era seguir em frente. Livre dele, livre da mágoa, e vivendo tudo o que ele tentou roubar. Bianca foi quem melhor definiu aquilo tudo numa conversa à noite debaixo das estrelas. O bem demora, Lucas, mas quando chega, ele destrói o mal sem precisar sujar as mãos. E ela estava certa. Eu não precisei me vingar com ódio. A vida fez isso por mim. Cada mentira de Pedro virou pedra no próprio caminho. E no fim, quem tentou me enterrar esqueceu que eu era raiz. Se essa história te tocou de alguma forma, já deixa o like, comenta o que achou e se inscreve no canal. Toda semana trazemos novas narrativas que mexem com a mente e o coração. Com o tempo aprendi a lembrar de Pedro sem dor. Ele foi parte da minha história, sim, mas não define quem eu sou. As feridas que ele causou cicatrizaram e no lugar delas cresceram raízes de maturidade, prudência e amor próprio. Eu não. Era mais o mesmo garoto que acreditava que todos ao meu redor tinham o coração limpo. Bianca e eu viajamos por vários lugares. Vivemos momentos incríveis, mas o mais valioso era a tranquilidade. Ela que esteve ao meu lado quando tudo desmoronou, agora caminhava comigo pelos caminhos da reconstrução. Às vezes, a gente precisa perder quase tudo para entender o que realmente importa. Meus pais passaram a valorizar ainda mais nossa relação. Minha mãe, especialmente, se tornou mais cautelosa com quem permitia entrar em nossa vida. O trauma com Pedro a ensinou que, por mais acolhedora que seja a casa, nem todos os que entram nela merecem um prato na mesa. Aos poucos, criei novos vínculos de amizade, baseados em lealdade, não em história antiga. Entendi que o tempo não é o único critério para definir confiança. Alguns amigos recentes se tornaram mais irmãos do que Pedro jamais foi. Um dia fui convidado para dar uma palestra sobre ética e liderança em uma universidade. Durante o evento, contei minha trajetória. Falei sobre o golpe, a dor, a perda, mas também sobre o recomeço. Quando terminei, uma plateia em silêncio se levantou em aplausos. Aquilo me fez perceber o quanto uma história, por mais triste que seja, pode iluminar o caminho de alguém. Não carrego rancor, carrego cicatrizes. E cicatriz não dói, só mostra que ali já houve uma dor e que ela foi vencida. Se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo igual, até mesmo ter confiado em Pedro, porque foi essa quebra que me ensinou a enxergar além das aparências. Hoje, quando olho no espelho, vejo alguém que resistiu, que foi traído, sim, que quase perdeu tudo, sim, mas que levantou com dignidade. A verdade pode até demorar para aparecer, mas quando ela vem, não há máscara que resista. Pedro? Nunca. Mais soube dele. Talvez ainda esteja tentando enganar alguém, talvez tenha mudado. Mas isso já não me importa, porque agora a única vida que me interessa cuidar é a minha. E essa ninguém mais vai tomar de mim. Aprendi que a verdadeira vitória não está em ver o outro cair, mas em continuar de pé, mesmo quando o mundo tenta te derrubar. E no fim das contas, essa foi minha maior vingança. Eu sobrevivi à queda que ele planejou para mim. Se você chegou até aqui, é porque essa história também te tocou de alguma forma. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes o golpe que quase nos destrói é o mesmo que nos fortalece para sempre.